Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Simcast. Aqui é o Dudu da Sim. Estou com o Caê Martins, Carlos Eduardo Martins, grande amigo meu. Temos muita história junto. Para quem não sabe, ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência de ginecologia e obstetrícia lá também. Atualmente é o preceptor da GO do HC e também trabalha como médico assistente do Hospital Universitário da USP. Fala aí, Caizão, beleza? Fala, Dudu, beleza? Muito feliz em estar aqui de novo para falar sobre mais um tema obstétrico, né? Apesar de ser um podcast de emergências clínicas, né? De cuidado clínico, as pacientes gestantes aparecem no pronto-socorro aí, às vezes dão uns sustos nos clínicos, né? Então é sempre bom falar um pouquinho. E que susto, né? Fala aí do seu Instagram para a gente compartilhar com o pessoal. Bom, eu tenho um Instagram voltado para a parte acadêmica, né, que é o @papo de ginecologia, que eu faço com mais 2 colaboradores, o Alexandre e a Mona Lisa fazem comigo. Então, a gente traz vários assuntos sobre ginecologia e obstetrícia. Então, para o pessoal que está na faculdade ou na residência, é mais voltado para esse público. E eu tenho o meu Instagram profissional, o @dr.carlosmartins, que é mais voltado para as pacientes, né, para o público leigo. Eu trago diversas informações relevantes sobre ginecologia e obstetrícia também. Boa, Caizão. Então, hoje eu vou falar de um tema que é raro para os emergencistas, né? Mas eu já vi 2 vezes. Uma deles, na verdade, eu não vi, me contaram, né? É um caso que a gente estava na Marinha, não sei se você lembra dessa época, e chegou uma gestante, já estava em trabalho expulsivo, certo? No parto. E depois que teve o filho, todo mundo ficou tranquilo, mas aí que começaram os problemas. Ela começou a sangrar. Então hoje a gente vai falar de hemorragia pós-parto, que por incrível que pareça, mesmo no pronto-socorro da Lapa, que é onde alguns residentes e internos da USP rodam, já teve alguns partos ali que aconteceram esperando vaga para obstetrícia. Então, hemorragia pós-parto é um assunto que o emergencista tem que ter uma noção, pelo menos. Não é precisar saber fazer todas as partes obstétricas, cirúrgicas e tal, mas alguma coisa ele tem que saber. Então vamos lá, Caizão. Começa falando um pouco aí da epidemiologia aí. Bom, Dudu, é importante a gente lembrar que a hemorragia pós-parto ela é uma coisa que não é de país em desenvolvimento, de país subdesenvolvido igual ao Brasil, né? Ela é a principal causa de morte nos países desenvolvidos, né? Então é algo que não é por falta de cuidado que a paciente acaba morrendo, né? Às vezes é uma hemorragia tão importante, né? Lembrar que a artéria uterina na hora do parto, ela tem um fluxo de 700 ml por minuto, então a paciente perde a volemia em menos de 10 minutos, né? Então, é uma causa muito importante. São mais ou menos 150 mil mortes por ano no mundo, tá? No Brasil, é a segunda principal causa de óbito, perde só para síndromes hipertensivas, né? E assim, a gente fala que nos países em desenvolvimento é algo tão relevante porque existem mortes evitáveis do ponto de vista de hemorragia pós-parto. Se você tiver um cuidado adequado, você pode evitar. Mas a gente sabe que mesmo tendo todo o cuidado, todo o suporte, ainda assim a paciente pode morrer por hemorragia pós-parto. Então, é importante que a gente saiba manejar e dar o atendimento inicial, né? Lembrar que é uma paciente em um choque hemorrágico, né? Como qualquer outro, apesar de ter acabado de ter um parto e as causas serem um pouco mais específicas, ela é uma paciente chocada, que a gente precisa tratar rápido para que ela não evolua a óbito. Boa. E tem alguma sequela aí que pode complicar estatisticamente? É sempre importante a gente lembrar, né, que essas pacientes com hemorragia pós-parto podem evoluir para a necessidade de uma histerectomia puerperal, né, para contenção do sangramento. Então, é uma sequela, né, essa paciente tem o seu desfecho reprodutivo, né, prejudicado. E muitas delas precisam de transfusão, e você sabe mais do que ninguém de que a transfusão não é algo inócuo, né? A gente tem diversas complicações aí associadas à transfusão, principalmente a transfusão maciça, que em alguns casos é necessária. Então, a gente tem complicações importantes. Boa. E vamos começar então pela definição, Caizão. Qual que é a definição de hemorragia pós-parto? Então, é muito importante a gente ter em mente que todo parto vai sangrar, né? Então, a gente
gente tem que saber o que é habitual e o que é fora do habitual. Então, a gente geralmente fala que um sangramento acima de 500 ml em um parto vaginal e um sangramento acima de 1.000 ml em um parto cesáreo já são considerados uma hemorragia pós-parto, algo fora do habitual, né? Então é importante a gente saber que vai sangrar, mas o quanto vai sangrar. Nem sempre é muito fácil a gente quantificar essa perda, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem que ter essa definição em mente. Tem uma outra definição importante para a gente ter, que é a de hemorragia pós-parto maciça, que a gente fala que é quando a paciente perde mais de 2.000 ml de sangue em 24 horas, ou ela precisa de mais de 1.200 ml de volume de hemoderivados, ou quando o HB cai mais do que 4 pontos. Então, essa paciente é uma paciente que provavelmente vai precisar de uma transfusão maciça. Então, isso é algo relevante para a gente ter em mente. Boa. E aí vem aquela pergunta que os internos têm que saber de cabeça, que tem aquele mnemônico. Quais são as 4 principais causas, Caizão? Bom, então quando a gente fala nas causas, a gente tem que lembrar lá do mnemônicozinho dos 4 T's, né? Então, o primeiro T de tônus, né? Porque a principal causa de hemorragia pós-parto é a atonia uterina, mais ou menos 70% dos casos. Então, muitas vezes a gente usa como sinônimos, né? Atonia uterina e hemorragia pós-parto, porque é a causa mais frequente. O segundo T é de trauma, então mais ou menos 19% dos casos é causado por traumas, então a gente sempre tem que avaliar o canal de parto, se não tem nenhuma laceração, se não tem nenhum hematoma, se não existe uma rotura uterina, ou se não teve uma inversão do útero, né? O terceiro T de tecido, porque a gente sabe que retenção placentária, ter sobrado restos placentários no interior do útero, favorece, né, o sangramento, porque o útero acaba não conseguindo contrair, porque o leito ainda está ali ocupado por um pedaço de placenta, mais ou menos 10% dos casos. E o último T, que é mais raro, né, 1% dos casos, quando a gente pensa em alguma coagulopatia da paciente ou uma intoxicação por um anticoagulante. É uma causa mais rara, mas a gente tem que sempre investigar se a gente não está conseguindo controlar esse sangramento adequadamente. Ou seja, tônus, trauma, tecido e trombofilia, certo? Ou, trombo, mas no caso coagulopatias, né? Exato. Não é O T é só para a gente fazer a associação mesmo. boa. E me explica só uma coisa, porque para mim, pelo menos, quando eu estava na graduação, eu não entendia o que era tônus, o que é atonia uterina, que é a principal causa, 70%. Você consegue dar uma explicada o que é? Então, basicamente, a gente espera que após a dectação placentária, o útero ele sofra uma vasoconstrição importante e ele faça aquele chamado miotamponamento, né? A gente espera que ele se contraia e ele forme, né, o que às vezes a gente escuta na faculdade, o globo de segurança de Pinar, né? O útero ele vira uma pedrinha, vira uma bolinha ali contraído e isso faz com que os vasos se contraiam, né, e deixem de sangrar. Então, a gente espera que espontaneamente o útero se contraia, mas hoje em dia a gente sabe que a gente precisa ajudar, né? Mais para frente a gente vai falar sobre as medidas que a gente faz, mas é isso. A atonia é quando o útero não se contrai da maneira esperada no pós-parto, que é o habitual para ele. E aí, quando a gente tem uma atonia uterina, a gente tem que fazer diversas medidas para tentar reverter esse problema. Beleza. E então, vamos supor que eu estou na sala de emergência, estou no pronto-socorro da Lapa, chegou uma gestante, não tem GO lá, ela está em período expulsivo ali, e eu estou preocupado tanto no parto, mas eu estou pensando na possibilidade de hemorragia pós-parto. Quais são os fatores de risco que eu tenho que ficar esperto que essa gestante possa vir a desenvolver uma hemorragia pós-parto? Bom, a gente tem que pensar em fatores que vão prejudicar essa contração, né? Esse tamponamento no pós-parto. Então, a gente tem que lembrar que qualquer coisa que deixe o útero muito distendido favorece a atonia, porque ele tem mais dificuldade de se contrair. Então, se é um bebê muito grande, macrossômico, se é uma gestação gemelar, se tem um polidrâmino, né, que é o excesso de líquido amniótico. Então, tudo isso são fatores de risco. Também a paciente ficar exposta a um longo período de trabalho de parto, porque ela fica exposta ali à ocitocina endógena ou até mesmo à exógena por muito tempo e aqueles receptores de ocitocina do útero acabam ficando sobrecarregados. Então, isso também é um fator de risco. Sinais de infecção intrauterina, porque a gente sabe que a infecção dificulta esse processo de miotamponamento. E quando a gente tem algum parto instrumentado, que aí no caso do emergencista não vai fazer tanta diferença, porque provavelmente ele não vai alocar um fórceps na sala de emergência, mas quando a gente tem um parto fórceps, a gente tem que lembrar que a gente pode lacerar o canal de parto e a gente tem mais chance de sangramento. Beleza. Então, de forma geral, para o emergencista, sob distensão uterina, período expulsivo prolongado, algumas medicações como tocolíticos e coraminonite.
Agora, já para o obstetra, tem que adicionar ainda o uso de ocitocina e o parto instrumentado, é isso? Exatamente, acho que é isso mesmo, Du. Beleza. Então, beleza. E existe, vamos supor que essa gestante teve o parto, né? Então, geralmente as pessoas se aliviam após o parto, né? Principalmente quem não é obstetra. E aí, existe alguma coisa que eu posso fazer ali para prevenir o sangramento? Então, geralmente, quando a gente vê os manuais voltados para controle de hemorragia para não obstetras, né? Então, para assistência por enfermeiras obstetrizes ou por outros profissionais de saúde, a gente sempre fala do uso da ocitocina, né? Em geral, a gente fala do uso da ocitocina intramuscular, porque ela é mais fácil de usar, né? Então, você faz 10 unidades intramuscular em todos os partos e você sabe que você tem uma redução de mais ou menos 50% dos casos de atonia com essa simples medida, né? Quando a gente está num centro obstétrico, já mais habituado aos procedimentos, geralmente a paciente já tem acesso, a gente costuma fazer a ocitocina endovenosa, depois da dectação. Mas, se você estiver lá preocupado, ainda não dectou, mas você acha que está sangrando mais que o habitual, a ocitocina pode, inclusive, ser feita antes mesmo da dectação, né? Durante o terceiro período de parto que a gente fala. Então, acho que a ocitocina é o que tem que ficar na cabeça. Tá na dúvida, põe a ocitocina intramuscular, 10 unidades, faz, porque isso pode ajudar bastante. Beleza. E a questão da... Você acha de fazer massagem uterina, tem essa história, você acha que tem algum benefício? Então, né, a gente fala de algumas coisas que podem ajudar, né, o chamado manejo ativo do terceiro período, né, do período da dectação. Então, fazer tração controlada, né, associada à massagem do fundo uterino, enfim. Só que isso é uma coisa que é difícil para não obstetras fazerem, porque é melhor alguém que já está afeiçoado, porque se você fizer isso, você tem risco de inversão uterina, enfim. Então, acho que o mais importante para pessoas que não estão habituadas com o manejo obstétrico é realmente a ocitocina. Claro, depois que dectar a placenta, você tem a possibilidade de fazer massagem uterina, compressão uterina bimanual, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, mas eu acho que se alguma coisa tem que ficar na cabeça é a ocitocina. Beleza. Então, para os emergencistas, ocitocina 10 unidades intramuscular. Isso reduz em Exatamente. 50% os casos de atonia uterina. Beleza, já 50% de 70% dos casos de hemorragia pós-parto. Então, é bastante, né? Beleza. Exatamente. Existem também algumas... O que mais você pode falar? Existem... eu sei que existe estudo com ácido tranexâmico, tem coisa que a gente não pode fazer também. O que você pode falar disso, Caizão? A gente sabe que algumas medidas obstétricas, né, mesmo, a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre a gente tem que ter um uso racional da ocitocina, né? Então, a paciente não pode ficar ali com altas doses por muito tempo, sem muita efetividade, porque a gente sabe que você vai ocupar os receptores e ela não vai contrair bem no pós-parto, não vai responder bem à ocitocina. A gente sabe que hoje em dia a gente não faz episiotomia de rotina, a gente só faz episiotomia seletiva em casos em que realmente haja necessidade, porque fazer episiotomia você vai ter uma laceração no canal de parto, tem risco de sangramento. A chamada manobra de Christeller, né, que é empurrar o fundo no parto vaginal, é proscrita, porque a gente sabe que você tem maior risco de hemorragia, tem maior risco de inversão uterina, e ela não traz benefício para o parto, né, principalmente quando você está dentro de um ambiente hospitalar. E o que é algo que, para os emergencistas, é legal de saber, é que o ácido tranexâmico, ele é algo que nos partos de alto risco para sangramento, pacientes que você espera que ela vá sangrar, você pode fazer o uso. Nasceu o bebê, está achando que está sangrando um pouquinho a mais, você pode entrar com ácido tranexâmico, porque parece que você tem uma prevenção aí da necessidade de hemotransfusão, da paciente evoluir para esterectomia, segundo algumas revisões. Boa, beleza. Então, além da ocitocina, se o parto for alto risco para sangramento, eu posso usar o ácido tranexâmico também. Pode usar sim. Beleza. E aí, vamos supor que esse paciente, apesar de eu ter feito a ocitocina, fiz até o ácido tranexâmico, ele está sangrando. Existe alguma forma de estimar essa perda volêmica para eu conseguir manejar meu paciente? Tem sim, Dudu, né? É importante lembrar que a gestante ela passa por uma série de modificações fisiológicas que preparam ela para o parto e para a perda sanguínea. Então, ela aumenta mais ou menos até o final da gestação 50% da sua volemia e 30% da quantidade de hemoglobina no sangue, né? Então, ela tem um preparo para um pouco de sangramento. Então, a gente sabe que demora um pouquinho para ela começar a alterar os sinais vitais
quando ela está tendo uma perda volêmica importante. Então, a gente pode fazer uma estimativa visual, né? Eu olho ali, se eu estou habituado a ver parto, eu falo, opa, está sangrando mais. É um método, assim, muito subjetivo, mas que para pessoas experientes pode funcionar. A gente pode usar as compressas, né? Então, o peso de compressas, a gente sabe que 1 grama de peso é mais ou menos 1 ml de sangue. E lembrar, né, que a compressa totalmente cheia e pingando sangue vai ter mais ou menos uns 100 ml ali. Então, a gente consegue estimar de uma maneira rápida, né? A gente pode avaliar os sinais vitais, né? Sempre lembrando que isso vai ser uma alteração mais tardia. Então, a paciente, às vezes, já pode estar até com uma perda importante, os sinais vitais não se alteram. E a gente sabe que a gente pode fazer um cálculo rápido e simples, que é o chamado índice de choque, que ele se altera mais precocemente do que os sinais vitais puramente. Então, a gente calcula a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. E aí a gente consegue interpretar essa perda e a partir do valor que eu tenho desse índice de choque, eu consigo avaliar o que provavelmente eu vou ter de desfecho para essa paciente. Mas, basicamente, o que a gente fala é que se esse índice de choque for maior ou igual a 0,9, essa paciente vai ter que ser transfundida, provavelmente, né? Então, a gente vai ter que preparar ali sangue para ela. Se a gente tiver um valor maior ou igual a 1,4, ela tem uma provável necessidade de uma transfusão maciça e eu tenho que fazer uma busca ativa pelo motivo pelo qual ela está sangrando, então encontrar lá os 4 T's. E se vier acima de 1,7, a gente sabe que está associado a um risco materno adverso importante, inclusive de óbito. Então, é algo que rapidamente você consegue calcular e aí você vê o quanto você vai ter que ser invasivo e rápido na sua abordagem, né? E tem uma outra regrinha prática também que a gente pode usar, que é a chamada regra dos 30, que a gente fala que se a paciente tiver uma PA sistólica que caiu mais do que 30 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca subiu mais do que 30 batimentos, a frequência respiratória está acima de 30 incursões por minuto e o HT ele caiu mais do que 30%, ela provavelmente teve uma perda volêmica de mais de 30%. Então, tem essa regrinha também para você ver se essa perda é realmente relevante. Entendi. Boa. Então, além disso, baseado no choque index da gestante, na regra dos 30, e a partir do momento que eu conseguir estabelecer minha perda sanguínea, né? Tem algum manejo específico? Bom, basicamente, a gente fala que o manejo é primordialmente encontrar o motivo do sangramento, né? Então, assim, claro que você vai fazer tudo que você vai fazer de medidas para qualquer paciente em choque volêmico, então vai pegar os acessos, vai expandir, vai entrar com o transamin, né, com ácido tranexâmico, você vai fazer as medidas para a atonia, que é a principal causa, enfim, mas o seu objetivo principal é encontrar o foco de sangramento, porque enquanto você não encontrar esse foco, você não vai conseguir conter esse sangramento. E é aquilo, é uma torneira aberta, não adianta eu jogar mais sangue lá dentro se a torneira continuar aberta, né? Entendi. Então, aí você tem que pensar nas causas, certo? Se eu estiver pensando em atonia, existe alguma coisa específica para eu fazer? Bom, então, como eu falei, a gente vai fazer as medidas comuns a todos os quadros, né? Então, tentar a estabilização da paciente, e a gente sabe que tudo que eu tenho que fazer na primeira hora pós-parto é o tempo fundamental, a gente chama de hora de ouro. Então, eu tenho que tentar fazer tudo que eu puder nesse período, encontrar o foco de sangramento e tratar essa paciente, porque eu sei que se eu demorar mais de uma hora, a chance dessa paciente evoluir com desfecho desfavorável é importante. Em relação à questão da atonia, além da ocitocina que eu falei para você, né, que é algo que a gente pode fazer, é algo que tem uma meia-vida curta e um início de ação rápido, né? Então a gente sabe que em 1 minuto, geralmente, a ocitocina já está fazendo efeito. A gente pode usar, como eu falei para vocês, tanto intramuscular quanto endovenoso. Se essa paciente continua sangrando, mesmo com o uso da ocitocina, eu posso partir para uma segunda medicação, que são os derivados de ergo, né, ergometrina. E a ergometrina, é importante a gente lembrar que ela tem uma meia-vida mais longa, então ela tem um efeito mais duradouro do que a ocitocina e ela começa a sua ação mais ou menos em 2 a 3 minutos. E eu falo que isso é importante porque você tem que saber quanto tempo você vai esperar para fazer a próxima medida.
Você fez o ergo, passou 3 minutos, não resolveu, opa, vou para a próxima. E lembrar que como o ergo é um vasoconstritor, ele faz vasoconstrição não só no útero, ele faz vasoconstrição global. Então, em pacientes cardiopatas ou com síndromes hipertensivas graves, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do ergo. E a terceira medicação que a gente tem disponível para tentar tratar a atonia é o misoprostol, que é o mesmo que a gente usa nas induções, mas numa dose muito maior. A gente geralmente faz 800 microgramas, né, que é uma dose bem alta, e lembrar que o miso demora para agir. O miso vai começar a agir em 15 a 20 minutos. Então não adianta eu pôr o miso e falar assim, agora vai resolver. Não, você tem que esperar. E isso tudo é muito rápido. Ao mesmo tempo que você vai fazendo as medidas gerais e as medidas para atonia, você vai fazendo outras coisas para paciente. É muito dinâmico. Certo. Então, isso seria os uterotônicos, certo? Exatamente. Agora, para o sangramento em si, tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, como eu já tinha falado para vocês, né, além do uso dos uterotônicos, mesmo que seja uma outra causa de sangramento, que não seja atonia, você pode usar o ácido tranexâmico, porque lembrar que o ácido tranexâmico é um antifibrinolítico, né, então ele vai inibir a degradação da fibrina e do fibrinogênio, fazendo com que a cascata de coagulação fique mais ativada. E a gente sabe que o uso do transamin nos casos de hemorragia puerperal está associado à redução da mortalidade materna, e ele pode ser usado em qualquer etiologia de sangramento. Então, beleza. E aí vamos supor que nada disso funciona. Lógico que a gente vai estar chamando o obstetra para ele vir ajudar, mas às vezes não dá, né? No caso da Marinha, que a gente soube da história quando a gente estava trabalhando lá, eles fizeram tudo isso, não melhorou, e aí a médica teve que partir para manobra. O que a gente pode fazer como manobra? Bom, a gente tem uma manobra muito simples, que é a massagem uterina normal, né? Que você pode fazer ali, comprimir o fundo do útero com a sua mão, não a bimanual, que é algo que, às vezes, o útero, só de você fazer a massagem, ele já responde, já consegue controlar, né? Mas caso você não consiga, você pode fazer uma compressão uterina bimanual. Então, você realmente vai ser difícil para quem não está habituado, a paciente não vai estar analgesiada, provavelmente, entrar com o seu punho pela vagina da paciente para você comprimir ali o útero e trazer com a sua outra mão o útero para você. Então, essa é a chamada manobra de Hamilton. Você faz uma compressão uterina bimanual, tá? Ela é a primeira manobra que você tem que fazer numa atonia uterina, porque o útero responde bem a essa manobra, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, 80% dos casos responde à manobra de Hamilton, que é uma coisa pouco invasiva e que você consegue controlar o sangramento. Caso a massagem mais os uterotônicos não estejam resolvendo, você pode fazer a passagem de um balão intrauterino. E esse balão pode ser o balão de Bacre, que é o habitual, que é o certo para fazer o balonamento intrauterino, ou você pode usar outras coisas. Por exemplo, se você não tiver à mão, você pode usar um balão de Sandstake Blakemore, que é o que a gente usa para HDA. Você pode até adaptar uma sonda vesical. O que você faz? Você estoura o balão da sonda vesical, coloca um preservativo, amarra esse preservativo de alguma maneira e insufla. Como o preservativo é algo que ele aguenta bastante pressão, por exemplo, na África, eles orientam as enfermeiras obstétricas a fazerem isso. Você introduz, né, com a sonda de Foley pelo canal do colo do útero, e aí começa a insuflar lá dentro, e sempre lembrar que a gente não insufla com ar, a gente sempre insufla com soro, de preferência aquecido. Entendi. Boa. Essa história da Marinha, não sei se você sabe dessa história, Caizão, mas a gente estava em Manaus, e aí Manaus, a gente estava numa comunidade ribeirinha, que ficava horas do hospital mais próximo, e eu não estava, né, mas teve um parto, teve uma hemorragia pós-parto, provavelmente atonia uterina, e aí acho que só tinha ocitocina e ergo, fizeram, não melhorou, e aí o que melhorou foi essa manobra de Hamilton. E aí ela teve que ficar segurando o útero até chegar em Manaus depois, que foi, sei lá, algumas horas, assim. Então foi um quadro dramático, mas a médica soube manejar, né? Então salvou a vida da mãe. Exato, é uma manobra simples, né? Você não precisa saber grandes coisas. É basicamente você comprimir uma parede contra a outra, né? Não tem muito segredo. Então é ir lá, não ter muito medo, porque a gente sabe que obstetrícia às vezes parece um pouco bruto, mas a gente sabe que tem que ser bruto porque a gente sabe que a paciente pode morrer em minutos, né? Boa. E além disso, enquanto está tendo tudo isso, eu tenho que manejar o suporte, né? Certo? Exatamente. Você vai fazer as manobras para um choque hipovolêmico como para qualquer outra paciente. Só que sempre lembrando que provavelmente
você não vai conseguir resolver o choque enquanto você não fechar a torneira. Então, você tem que... É simultâneo, né? Tudo isso tem que ser muito dinâmico. Então, você tem que identificar rápido que aquilo tá um sangramento fora do habitual, já avisar a equipe, né? Se você estiver dentro do centro obstétrico, avisar o anestesista, o clínico que estiver manejando, para ele já começar a fazer as medidas de suporte e você ali tentando resolver as medidas obstétricas. E se você estiver sozinho como clínico, vai tentando manejar o choque como o habitual e lembra que você tem que fazer essas manobras aí diferenciadas. Boa. Para quem não viu o episódio de choque hemorrágico, sugiro que assista. E aí já tem todas as informações e como o manejo é usual, se aplica também à gestante. E naquele episódio o Vitor ainda fala um pouco, o Dr. Vitor ainda fala um pouco das peculiaridades da gestante também no choque hemorrágico. Bom, aí agora vem uma parte mais obstétrica, né? O que a gente pode fazer? A gente não, vocês, né? O que vocês fariam para conter um sangramento de uma gestante que não melhora depois de tudo que o emergencista já fez? Bom, então aí a gente encerra meio que o que está nas mãos de um clínico, né, de um emergencista para fazer, que são as medidas não cirúrgicas. Então, se ainda assim essa paciente não controla o sangramento, a gente parte para a cirurgia, né? Então, o mais comum que a gente faz, né, é abrir o útero, né, e abrir a barriga da paciente, a gente vai acessar o útero e a gente faz as chamadas suturas compressivas. A mais famosa delas é a sutura de Bellint, né, que é a sutura em suspensório. Então, a gente passa pontos no útero como se fosse um suspensório, e a gente tenta apertar o útero ao máximo, puxar, e é realmente uma medida mecânica. Você aperta o útero e aí com essa compressão você conseguiria promover uma melhoria da atonia e controlar o sangramento. Então essa é uma das opções que a gente tem. Existem outras suturas que são menos comuns, mas a de Bellint é a que a gente está mais habituado. Caso a paciente não controle com a sutura de Bellint, a gente pode partir para fazer algumas ligaduras vasculares, né? Então, a gente sabe que a artéria uterina é a principal que supre o útero, então a gente pode fazer uma ligadura da artéria uterina. Ela é uma ligadura de fácil acesso para os obstetras, porque a gente liga ela quando a gente vai fazer uma histerectomia, né? Então a gente está habituado. E a gente sabe que mais ou menos 90% do sangramento se controla com a ligadura da artéria uterina. Caso não tenha controle com a ligadura da artéria uterina, existe a possibilidade de ligar a ilíaca interna, que é a hipogástrica. Só que esse já é um vaso muito difícil de acessar, tem que ser um ginecologista experiente com secar o peritônio, né? Porque a gente vai acessar uma área retroperitoneal, então é importante a gente ver as nossas limitações. Nem sempre o GO que está lá vai conseguir. Então, muitas vezes a gente passa da ligadura da uterina para direto para uma histerectomia. Então, a gente pode partir, então, para a nossa última possibilidade, que seria fazer a histerectomia. E, geralmente, nos casos de hemorragia puerperal, a gente opta por fazer a subtotal, que é uma cirurgia mais rápida e mais simples de ser feita do que a histerectomia total. Boa. Então, agora eu vou para um caso mais raro, né, mas que pode acontecer, que é a inversão uterina. E esse o emergencista pode acabar pegando, né? O que é? Pode acontecer, né, Dudu? Pode acontecer de pegar, principalmente porque às vezes o cara tá ali na dectação da placenta e ele tá meio afoito, porque ele quer tirar logo para resolver, ele puxa muito o cordão, e é uma das principais causas é a atração excessiva do cordão. E aí, às vezes, nessa ânsia de tentar resolver o problema da paciente, ele cria um outro problema, que aí o que acontece? O útero, ele inverte, né? Então, o fundo do útero migra para dentro da cavidade e pode até se exteriorizar. Então, quando você está diante desse tipo de situação, claro que o ideal é que um obstetra faça, mas você pode tentar corrigir isso, também com uma manobra relativamente simples. Se o fundo do útero está exteriorizado, você vai pegar com a sua mão o fundo do útero, com o polegar e os 4 dedos, vai pressionar e empurrar para dentro mesmo. Vai empurrar e colocar todo o seu punho para dentro do útero, colocar o seu punho lá dentro, para ele voltar para a posição que ele estava, tá? É uma manobra que é pouco frequente, mesmo entre os obstetras a gente não vê muito isso, é chamada manobra de táxi, mas pode ser que você tenha que fazer. E se você tiver o útero exposto, invertido, vai sangrar e não vai parar, enquanto você não colocar ele na posição anatômica dele. Boa. Então, vamos fazer um resumão para fechar? Boa. Vamos lá. Então, lembrar que a primeira coisa importante é identificar o que você está diante de uma hemorragia pós-parto.
Então, lembrar, no parto vaginal sangrou mais que 500 ml, no parto cesáreo sangrou mais que 1.000 ml. Como que eu posso quantificar essa perda? Avaliando subjetivamente, se eu for uma pessoa mais experiente, pesando compressas, avaliando sinais vitais, mas lembrar que eles se alteram mais tardiamente, fazendo o índice de choque, né, que a gente pode fazer, que ele se altera geralmente antes dos sinais vitais. Reconheci que eu estou diante de uma perda, faço medidas de suporte. Então, o paciente vai para a sala de emergência, vai pegar os acessos venosos calibrosos, vai fornecer oxigênio, vai expandir essa paciente, vai monitorizar, e ao mesmo tempo eu tenho que buscar qual é a causa desse sangramento. E aí, quando a gente fala de causa, a gente tem que lembrar daquele mnemônicozinho dos 4 T's. Então, o primeiro e principal, o tônus, 70% dos casos. E aí eu posso fazer, quando eu estou diante de uma atonia, as medidas uterotônicas, né? Então, ocitocina, ergo, misoprostol, massagem uterina, compressão bimanual e, se nada der certo, passar um balão intrauterino. Se eu não estou dentro de um centro obstétrico, essas são as medidas que eu tenho a fazer. Se o obstetra chegar, a gente pode fazer uma laparotomia exploradora e fazer as outras medidas que a gente falou no final. Lembrando o segundo T de tecido, né? Então, eu posso ter uma retenção placentária. Então, eu sempre, depois que a placenta sai, tenho que ver se ela está íntegra, se não sobrou nada lá dentro. Se sobrar, você pode fazer uma curagem manual, né? Então, colocar sua mão com uma gaze por dentro e tentar tirar algo que ficou lá dentro. O terceiro T de trajeto, para a gente lembrar das prováveis lacerações de canal de parto, sempre dar uma olhadinha, apesar do emergencista não ser uma pessoa afeita a esse tipo de coisa, a gente tem sempre que dar uma olhada, opa, tem alguma coisa sangrando aqui, acho que não é do útero, às vezes ajuda a colocar uma compressa no colo do útero, porque aí você vê que o que está vindo não é de lá de dentro, você vê que é de fora, isso ajuda bastante, tá? Sempre lembrar que você vai ter que tirar essa compressa depois, tá? E o último T, de trombo ou trombina, para a gente lembrar que uma paciente que não está controlando o sangramento de jeito nenhum pode ter um problema de coagulação ou está intoxicada, né? Então vai ser importante a história. Às vezes ela usa uma varfarina por algum motivo, tem uma cardiopatia, enfim. Então, geralmente, isso não vai fazer com que você não faça as outras coisas, mas para depois você ir atrás de uma possível causa. Boa, Caizão. Gostaria de agradecer a sua presença, sempre muito didático. E acho que a gente pode fechar por aqui. Quer falar de novo o seu Instagram, para as pessoas não esquecerem? Bom, vamos lá, agradecer de novo, Dudu, pelo convite. É sempre bom compartilhar conhecimento. Sempre eu falo, mais ainda com alguém que manja tanto aí de clínica que é você, sempre acrescenta alguma coisa relevante. Então, se quiserem acessar aí o @papo de ginecologia para coisas mais acadêmicas, aí discussões de um nível um pouquinho mais alto. E para aqueles que forem leigos e tiverem interesse, eu tenho meu perfil profissional, @dr.carlosmartins, onde eu trago informações para o público leigo sobre ginecologia e obstetrícia. Mais uma vez, muito obrigado, Dudu, e sempre que precisar, eu estou à disposição. Boa, Caizão. Abraço, mano. Valeu.